Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, a punição de 10 pontos ao Everton na Premier League. E por que o Everton foi punido e o Manchester City, ou o Chelsea, ou outros clubes não foram punidos? É o tema do vídeo de agora, é um tema complicado, é um tema espinhoso, é um tema que vai precisar a sua atenção. Então a gente vai falar sobre isso aqui, porque muita gente me cobrou para falar sobre isso aqui no canal do VSR. Antes da gente começar aquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copie o link do vídeo, espalhe aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, você que acompanha a Premier League, aqueles seus grupos que você comenta de futebol, joga o link lá para a galera assistir. Se você quiser ou puder, vire membro do canal do VSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Logicamente, se você puder e você tem acesso a mais conteúdo, se você trabalha com jornalismo esportivo, quer fazer uma mentoria individualizada comigo, tem também aqui no link da descrição o link para a gente fazer essa mentoria. Para quem não está sabendo o que está acontecendo, no dia 17 de novembro, a Premier League soltou um comunicado dizendo que o Everton, clube tradicional da Premier League, um clube que nunca foi rebaixado na era Premier League, né? Um clube dos mais tradicionais e que tem 9 títulos ingleses, então assim, um time muitas vezes campeão inglês, não na era Premier League, estava sendo punido com a perda de 10 pontos no atual campeonato, ou seja, não foi para o campeonato que vem, não, já rolando, no campeonato que está rolando, o Everton perdeu sumariamente 10 pontos por infrações ao fair play financeiro da Premier League. E agora o fair play financeiro da Premier League mudou de nome, agora é regras de sustentabilidade, mas na prática é o fair play financeiro. Primeira pausa nesse vídeo é: a Premier League tem, sim, um fair play financeiro. Embora não pareça, embora os últimos movimentos de ou donos bilionários ou países comprando clubes da Premier League e gastando os tubos, como aconteceu no começo do século para cá, a Premier League tem sim um fair play financeiro que foi sendo modificado, foi sendo apurado e que atualmente tem uma regra clara, que é: os clubes serão punidos se, no espaço de 3 temporadas, eles apresentarem uma perda, um prejuízo superior a 105 milhões de libras. Então, 105 milhões de libras, fazendo a tradução pela cotação de hoje, dá mais ou menos 650 milhões de reais. Então, o que acontece? O que diz o fair play financeiro? Basicamente, tem outras regras, tem outras coisas, mas basicamente o fair play financeiro da Premier League diz que num período de 3 temporadas, ou seja, sendo analisados 3 balanços do clube, ele no máximo pode ter prejuízo, somando os 3 anos, 105 milhões de libras. Isso é o que diz o fair play financeiro da Premier League. Eu estou olhando aqui o roteiro que eu preparei para não falar nenhuma bobagem. O Everton, no período de 2019, né, temporada 19-20, 20-21 e 21-22, nessas 3 temporadas, o Everton teve um prejuízo de 124 milhões de libras, 124,5 milhões de libras. Ou seja, ele suplantou em quase 25 milhões de libras o prejuízo máximo aceitável para esse triênio, para esse período de 3 anos. Então, por isso, a Premier League puniu o Everton com a perda de 12 pontos, tá? Na verdade, a Premier League, como é que funciona o processo de análise dessas regras de sustentabilidade? A Premier League ela tem uma comissão de sustentabilidade que faz uma investigação, que pega os balanços, pega os documentos, ouve pessoas, ouve a parte de contabilidade, faz essa análise. Ela faz uma investigação e quando ela chega a um número de prejuízo maior do que 105 milhões de libras, ela recomenda a punição.
E a recomendação da Premier League foi uma punição até maior do que 10 pontos. A Premier League, essa comissão de sustentabilidade da Premier League, recomendou uma punição de 12 pontos. 12 pontos. Mas o Everton foi punido em apenas 10 pontos. Por quê? Porque depois que essa comissão de sustentabilidade da Premier League faz essa análise, esse caso ele é remetido a uma câmara de arbitragem. Ele é remetido a uma comissão independente que vai julgar o caso. O caso ele não é julgado pela justiça comum, tá? Nem pelo STJD, nem por algo equivalente ao STJD no Brasil. Não é lá que esse caso é investigado, julgado, perdão. Ele é julgado numa câmara de arbitragem, numa comissão independente contratada pela Premier League, com pessoas com saber jurídico e que avaliam todo o processo, avaliam a acusação da Premier League, avaliam a defesa do Everton, avaliam as provas e os documentos apresentados, e aí essa comissão de arbitragem determina a punição. Então vamos lá, a Premier League investigou e pediu 12 pontos de punição. A comissão de arbitragem julgou e baixou de 12 para 10, e o Everton foi punido, beleza? Então isso é o que está até agora para a gente entender. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa que eu deixei passar no meu roteiro. Essa punição de 10 pontos é a maior punição da história da Premier League. Em pontos, tá? Punição em pontos é a maior punição da história da Premier League. 31 anos de Premier League. A Premier League foi fundada no início da temporada 92-93. É a maior punição. O que diz o Everton? O Everton, que já recorreu da decisão, o Everton, que já fez uma apelação a essa Câmara de Arbitragem, ele diz que a punição é injusta e desproporcional diante das regras e das práticas da Premier League contra o fair play financeiro. E o Everton argumenta que, nesse período, e isso é verdade, tem a pandemia. A pandemia que fica ali, basicamente, finzinho de 2019, mas chega ali ao Reino Unido no começo de 2020 e fica ali numa crise global e de graves proporções até mais ou menos o meio, até o final de 21, até o final, então ficaria 20 e 21. O Everton diz que tem, nesse prejuízo de 124 milhões e meio de libras nos 3 anos, tem impacto da pandemia ali. E também diz que muito desse prejuízo é provocado pela construção do novo estádio do Everton. Então essa construção ela é um prejuízo baseado num investimento, baseado em você aumentar o seu patrimônio. Você construir um estádio, ele gera dívidas, é verdade, gera gastos, mas ele não é uma despesa corriqueira, é um investimento em patrimônio. Então o Everton diz que a Premier League deveria ter sido mais condescendente com esses 2 pontos. Perdas na pandemia e os gastos com o estádio que não são gastos, na prática são investimentos. A Premier League disse que não, disse que na verdade o prejuízo era ainda maior e que ela chegou ao número de 124 já abatendo coisas provocadas pela pandemia e provocados pelo gasto pelos valores do estádio, né, que na prática são investimentos. Então é isso que está acontecendo. O Everton se sente muito perseguido, não à toa. No jogo contra o Manchester United, na semana passada, a torcida do Everton pagou do próprio bolso para fazer uma série de protestos contra a Premier League no jogo contra o United. O United ganhou o jogo. É o jogo da bicicleta do Garnacho. Mas a torcida do Everton bancou milhares de libras de dinheiro para fazer esse protesto. É curioso, assim, e muito legal que a Premier League, que gera as imagens do campeonato, mostrou o protesto, né? Isso foi de se aplaudir da Premier League. Porque como ela gera as imagens, ela poderia muito bem ter cometido censura.
ter mostrado outra coisa, ter mostrado, sei lá, a cara de jogador, ter mostrado os gols de jogos antigos, mas não. A geração de imagem da Premier League mostrou todo o protesto. O Everton se sente muito prejudicado. O Everton, nesse momento, nas últimas temporadas, o Everton brigou para não cair em praticamente todas. Nessa temporada, a situação do Everton era mais tranquila em relação ao rebaixamento. Tranquila mais ou menos. Porque o Everton, com a punição, tem 7 pontos. Estou deixando a tabela aqui. Com os 10 pontos que já foram aplicados, ele teria 17. Então ele estaria na 13ª posição. Hoje o Everton é o primeiro dentro da zona de rebaixamento com 7. O Luton Town tem 9, ou seja, é o primeiro fora da zona. Então o Everton se sentindo muito prejudicado pode gerar aquela sensação do Everton, do famoso, que eu sou um crítico dessa expressão, dessa sensação do contra tudo e contra todos. Mas o Everton pode criar isso aí e até ajudar o Everton na briga, agora na briga contra o rebaixamento, né, perdendo 10 pontos, mas parece que o Everton dentro do campo está funcionando um pouco melhor para tentar evitar o rebaixamento, mesmo perdendo os 10 pontos, que, repito, o Everton recorreu e o Everton pode, ou nesse recurso, manter os 10 pontos de punição, ou diminuir de 10 para alguma coisa, ou pode, inclusive, apenas acabar ou ser absolvido, enfim. É verdade que nesses últimos anos a administração do Everton errou muito, meteu muito os pés pelas mãos, seja para formar, para gastar muito, para pagar muito por jogadores, para fazer um time no máximo regular, e também o Everton esperando lá investimento russo, que depois mudou o cenário com a invasão da Ucrânia pela Rússia, então esse investimento não chegou. Agora o Everton está metendo os pés pelas mãos lá para ver se vende parte do clube, ou todo, ou controle para a 777, e a 777 está com uma série de problemas para se provar uma empresa capaz de ter condição financeira de fazer esse investimento, para comprar parte do Everton. E o Everton vai gastar bem mais do que o projetado para construir o estádio. Dito isso, a situação é exatamente do Everton ter esse balanço com prejuízo acima do que podia, e nesse momento o Everton colocando e sofrendo essa punição. A grande questão no Reino Unido, e que muita gente fala, e que muita gente aqui na mídia social fala, é assim: Premier League é leão para punir o Everton, e é gatinho para punir City, para punir Chelsea, para eventualmente punir o Newcastle, né? O Newcastle que foi comprado pelo fundo da Arábia Saudita no ano passado, ou em 2022, 2022, né? Enfim, na virada, né, de 21 para 22, enfim, muita gente fala isso. Só que aqui eu não vou entrar em discurso fácil de clubismo, porque não é o objetivo do que eu quero fazer aqui. O que eu quero fazer aqui é pontuar por que o Everton já foi punido e por que City e Chelsea não foram, tá? Então vamos lá. Por que o Everton foi punido e o City não? Ainda. O caso do Everton, ele é um caso mais simples do ponto de vista de investigação. Você pegou os balanços do Everton, olhou lá, balanço é um documento público, você fraudar balanço, você mentir em balanço, você fazer contabilidade criativa em balanço é crime em locais minimamente republicanos, podemos dizer assim, ou minimamente organizados do ponto de vista jurídico. Então, pegaram lá o balanço do Everton, olharam, viram que tinha prejuízo, fizeram as ressalvas lá que tinham que fazer, ou que a Premier League achou que deveria fazer. A Premier League denunciou, acusou o Everton, a comissão de arbitragem, a comissão independente, e ela foi julgado e punido. Então, o caso do Everton era um caso, entre aspas, mais simples. Não estou dizendo que está certo ou errado. Eu não tenho elementos daqui do Brasil para dizer se está certo ou errado a punição ao Everton. Eu estou dizendo que é um caso mais simples, tanto para você investigar, porque é o que está no balanço, quanto para você oferecer a acusação e ser julgado, tá? O caso que o Manchester City está sendo acusado, ele é
muito, muito, muito mais grave, muito, muito mais sério, porque a Premier League fez uma acusação formal ao Manchester City de que o Manchester City tem 115 infrações ao fair play financeiro, inclusive envolvendo, segundo a acusação da Premier League, fraudes financeiras, fraudes contábeis, num período de 9 anos. Num período de 9 anos, que, se eu não me engano, vai de 2009 a 2017. Então, assim, segundo a Premier League, o caso do Manchester City, ele envolve 115 infrações. O caso do Everton é uma infração, porque pegaram o balanço de 3 anos, viu que tem prejuízo, uma infração. Botou lá, acusou, botou para julgar. O caso do Manchester City, são 115 infrações durante 9 anos, e é um caso que depende de mais investigação, porque ele tem que ter busca de documentos, tem que ter depoimentos, ele tem que ter apreensões, ele tem que ter levantar balanços, levantar recibos, levantar uma série de situações. Então, o caso do Manchester City, ele é mais difícil de ser investigado. Tanto é que o caso ainda não está na mão da Câmara de Arbitragem. Neste momento, o Manchester City ainda não está sendo julgado, porque esses casos de fair play financeiro só são julgados pela comissão de arbitragem. Em que pé estão os casos contra o Manchester City? Estão ainda nas investigações, porque são 115 acusações, são 115 supostas infrações, e a Premier League ainda está investigando tudo. Por isso que o Manchester City ainda não foi punido. Não sei se será, mas o Manchester City não foi punido por isso. É curioso que a punição ao Everton saiu no dia 17 de novembro. No início de dezembro, no início deste mês, finzinho de novembro, início de dezembro, começaram a surgir na imprensa britânica informações de que já tem previsão de data para o julgamento do Manchester City. E essa previsão seria a partir de setembro de 2024. Então, ou seja, segundo alguns veículos importantes da imprensa britânica, o Manchester City será julgado no terceiro trimestre, no quarto trimestre de 2024. Ou seja, no quarto trimestre de 2024, o caso, as acusações contra o City chegarão na mão dessa Câmara de Arbitragem, dessa comissão independente para serem julgados. É curioso, porque foi só a punição ao Everton sair para você colocar pelo menos um visual de data. Pelo menos um visual de data para o Manchester City ser julgado. Não sabemos se vai ser isso ou não. Pode ser que seja oferecida, o caso seja remetido para a Câmara de Arbitragem antes, ou pode ser depois, mas já tem uma previsão de data. O City diz ter provas de que é inocente. O City garante que tem provas de que fez tudo de acordo com as regras, que não tem fraude, que não tem adulteração, não tem nada. E isso é o que vai a Câmara de Arbitragem julgar. Ela vai receber a investigação e a denúncia da Premier League, vai receber a defesa com comprovação, com provas ou não, do Manchester City, vai reunir isso, vai fazer uma arbitragem e vai decidir o que vai acontecer com o Manchester City. O caso é tão grave que o Manchester City pode ser punido com dezenas de pontos, o Manchester City pode ser punido com milhões em multa, o Manchester City pode ser rebaixado mais de uma vez, o Manchester City pode parar na terceira divisão, na chamada League One, se tudo que está sendo apontado contra ele for considerado culpado pela Câmara de Arbitragem. Então é por isso que o City não foi punido. O caso do Chelsea, ele é um pouco, ele é ainda mais incipiente, ele é ainda mais preliminar. Por quê? Porque no fim de novembro, alguns veículos de imprensa na Alemanha começaram a publicar reportagens com documentos vazados, tipo esses órgãos que vazam documentos, com documentos vazados, mostrando possíveis pagamentos
não contabilizados da gestão do Abramovich, quando o Abramovich era dono do Chelsea. E segundo essas publicações alemãs, o Chelsea fez pagamentos de jogador, de comissão, de salários e tudo, de premiação, que não foram declarados, esses valores não foram declarados nos balanços do Chelsea. Os novos donos do Chelsea, que assumiram o clube no ano passado, eles fizeram, logicamente, uma coisa básica, fazer uma auditoria, fizeram uma auditoria, e nessa auditoria eles acharam essas inconsistências, esses valores não declarados, em balanços que vão de 2012 a 2019. Então são 7 anos aí que o Chelsea, os donos do Chelsea, informaram tanto a Premier League quanto a UEFA. A UEFA pegou esses documentos, viu essas coisas não declaradas nos balanços e deu uma punição ao Chelsea. 10 milhões de libras de multa, dados pela UEFA, ok? A Premier League ainda não conduziu nada sobre isso. A Premier League ainda não sei se ela vai investigar, não sei se ela vai recomendar punição, não sei se ela vai fazer uma acusação. Mas isso, no caso do Chelsea, ainda está no início do início. Então vamos lá. Everton já foi investigado, acusado e punido. City está sendo investigado, já foram feitas acusações, mas ainda continuam investigações e ainda não foi julgado. Não foi punido porque ainda não foi julgado. O Chelsea nem acusação tem. O Chelsea a gente não sabe como a Premier League vai se portar. Então, por isso que, respondendo a pergunta, por isso que ainda não foi, o Everton já foi julgado, já foi acusado, julgado e punido, e o Manchester City e o Chelsea ainda não. Vão ser? Não sei, precisamos acompanhar para ver. Dito isso, e até observando lá o que o Fred Caldeira tem falado, tanto no canal dele quanto na programação da TNT Esportes, Marcelo Beckler falou muito sobre isso também, me parece que a Premier League está começando a mudar um pouco de postura. Por quê? Porque a Premier League é o melhor campeonato nacional do mundo, a Premier League tem sido dominante nos mercados de transferência, a gente tem visto clube médio e pequeno da Premier League tirando o jogador ou ganhando disputa com clube grande de outros países na disputa de contratação. E tudo isso tem muita razão do dinheiro que circula na Premier League. Tanto o dinheiro do crescimento do campeonato e da venda de direitos de transmissão. A venda de direitos da Premier League para o Reino Unido acabou de ser vendido nesta semana por mais de 40 bilhões, é com B, tá? 40 bilhões de libras. Então tem muito dinheiro e também por algumas práticas de que em outros lugares seriam consideradas ilegais ou seriam consideradas fora das regras. Por exemplo, a La Liga, e o Barcelona sofreu muito sobre isso, tem tido regras de fair play financeiro muito mais rígidas, muito mais preocupantes com o cenário de futuro de sustentabilidade dos clubes do que a Premier League, e isso tem sido percebido na atratividade do Campeonato Espanhol, que perdeu demais. Então isso está muito claro. Será que a Premier League vai mudar isso? Será que a Premier League vai ser muito mais rigorosa com o dinheiro que tem circulado na Premier League? E repito, não é o dinheiro vindo de vendas de direitos de TV ou do chamado Match Day, mas dinheiro de compras, aquisições, multimilionários. Será? Eu fui fazer uma pesquisa, a premiação, como eu falei lá, é apenas o segundo time punido com perda de pontos na história da Premier League, o Everton, com 10 pontos. O primeiro foi o Portsmouth, que em 2010 faliu durante o campeonato e ele perdeu 9 pontos. Ou seja, uma falência gerou 9 pontos de punição lá em 2010. 24 milhões de prejuízo a mais do que deveria, geraram 10 pontos de perda, geraram perdas de 10 pontos agora em 2023. Será que a Premier League vai mudar? Esse é um ponto. Será que o City vai ser punido? Será que o Chelsea vai ser punido?
precisamos aguardar as investigações. Aqui eu não vou jogar para a galera, não vou jogar para o clubismo, dizer que tem que punir, eu não sei se tem que punir. Do mesmo jeito que eu não sei se a punição para o Everton é pesada ou leve, se é justa ou injusta, eu também não sei se o Manchester City tem que ser punido ou não. Eu preciso aguardar, preciso ler, preciso me informar, preciso esperar o julgamento. Mas aqui eu queria te mostrar por que o Everton já foi punido e o Manchester City não. É por esse motivo. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual você já sabe. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo de WhatsApp, Telegram. Se você quiser ou puder, vire membro do canal do VSR, fazendo a sua assinatura aqui embaixo ou aqui em cima. Se quiser uma mentoria individualizada de jornalismo esportivo comigo, Vitor Sérgio Rodrigues, é só você clicar no link que está aqui na descrição, pegar mais informações com a nossa equipe, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!